Bem-vindos à nossa live 39x Histórias. Momentos à volta do bem-estar. Declaração de isenção de responsabilidade. Os produtos e dispositivos da empresa LifeWave, sobre os quais iremos falar durante estas lives, são produtos de saúde e bem-estar e não produtos ou dispositivos médicos. Nenhum dos nossos produtos tem como objetivo diagnosticar, tratar, curar ou prevenir qualquer tipo de doença. Recomendamos sempre que consulte o seu médico antes de começar a utilizar qualquer novo produto de bem-estar. Nunca suspenda um tratamento médico prescrito pelo seu médico, mesmo que note melhorias, sem o informar. Fale-lhe sobre a tecnologia LifeWave e, caso ele não a conheça, coloque-o em contacto com um dos muitos profissionais de saúde que trabalham diariamente com esta tecnologia. Temos também a possibilidade de lhe enviar links com estudos científicos e explicações dirigidas a profissionais de saúde. É importante deixar claro que todos os testemunhos apresentados durante as nossas transmissões ao vivo são experiências pessoais relacionadas com o uso das nossas tecnologias. Os resultados podem variar e a eficácia destes produtos pode depender de vários fatores, nomeadamente a saúde individual, a alimentação e o estilo de vida. Pessoal, muito boa noite a todos, eu espero que esteja tudo bem com vocês. Não importa o país onde vocês estão a assistir, não importa qual é a cidade, mas claro que nós agradecemos também se vocês puderem colocar, seja através do Facebook Live ou através do YouTube Live, de onde é que vocês nos estão a assistir. Para quem não me conhece, o meu nome é Márcio, eu vivo aqui em França, mesmo aqui coladinho à fronteira com o Luxemburgo. E vocês? Então coloquem aí nos comentários de onde é que vocês nos assistem, porque realmente hoje vai ser mais uma live espetacular, com uma convidada também espetacular, que vai vos mostrar como é possível vocês viverem com mais saúde, com mais bem-estar e, claro, também não pode deixar de faltar mais uns euros na nossa carteira. Porque é claro que, para nós podermos ter mais saúde e bem-estar, também necessitamos de ter condições financeiras para que isso aconteça. E aquilo que nós vamos apresentar aqui a vocês hoje é algo que pode juntar tudo isso. Mas não deixem de fazer mais uma coisinha rapidinha. Convidar mais um amigo ou mais um familiar para estar aqui connosco. Não é assim, Rui? Exatamente, Márcio. Boa noite a todos. Então, não se esqueçam realmente de convidar, enviem o link, seja da minha página Facebook, seja do YouTube Live, @RuiLCLoureiro, e depois não se esqueçam de pôr lá o OK e de se registarem lá carregando no sininho, que assim vão sempre receber notificações sempre que nós colocarmos uma nova live. Então, o meu nome é Rui Loureiro, eu também habito em França, mas contrariamente ao Márcio, que gosta do frio, eu gosto mais do calorzinho do sul da França, embora hoje está assim um bocado esquisito porque tem caído muita água. Mas pronto, está-se bem. Está-se bem, estamos aqui ao pé do mar Mediterrâneo, portanto eu vivo aqui em Menton, mesmo entre o Mónaco e a fronteira com a Itália. E hoje temos aqui uma convidada especial que nos vai falar do X39, vai-nos falar de saúde e bem-estar. E como tu dizias, Márcio, saúde e bem-estar tem aqui muitas vertentes. A saúde física, a saúde mental, a saúde emocional, espiritual, social e até, como tu disseste, económico-financeira, porque nós sabemos quantas pessoas vivem cheias de stress porque o mês é maior que o ordenado. É isso, não é, Márcio? É verdade, há muitas pessoas que realmente dizem assim, o que é que eu vou fazer para continuar a ter, se calhar, esses últimos 10 dias do mês, ou até mesmo os 15 dias do mês, porque há pessoas que, no início do mês, pagam as contas todas e não chega nem sequer para conseguirem ter uma pequena ajuda para melhorar a sua saúde e o seu bem-estar. Oh, Márcio, eu até te posso dizer que ainda aqui há coisa de 2 semanas saiu um artigo aqui na imprensa francesa, porque não é só de Portugal, hein, que acontece esse tipo de situação, porque na França que a gente pensa que realmente as pessoas estão todas muito bem, mas a situação é idêntica, aliás, é idêntica em todo o mundo, porque dizia o artigo que isto era no dia 10, se não me engano, e eles diziam a partir do próximo dia 14, um terço dos franceses já esgotou o seu ordenado para o mês todo. Portanto, 14, ou seja, antes do meado do mês, já não têm ordenado. E nós temos a noção exatamente que as pessoas têm que fazer algo diferente para terem algo diferente na vida, e nós vamos ter aqui, já vamos falar sobre isso, uma oportunidade de ajudar pessoas e poder ser reconhecido ajudando pessoas. E eu passo já à nossa convidada especial, a Isabel. A Isabel
que tem realmente uma história fantástica. É uma pessoa que, quando conheceu o X39, também percebeu que tinha que o partilhar, porque os resultados dela e das pessoas que a rodeavam foram de tal forma que ela sentiu-se na obrigação, portanto, que é uma responsabilidade social de partilhar esta tecnologia. Então, Isabel, gostaria que te apresentasses e que contasses um pouquinho da tua história para começar. Então, olá, muito boa noite a todos. Antes de mais, deixa-me agradecer a vocês, Rui, e agradecer a ti também, Márcio, por este convite, para estar aqui com vocês a partilhar a minha história e a partilhar o que é que aconteceu comigo. Então, eu sou do Porto, ao contrário de vocês, não sei se vocês aí têm calor ou não, mas aqui está um frio, uma tempestade horrorosa. Sou do Porto, sou podologista, sou da área da saúde. Trabalho como podologista já há 20 anos, sempre ligada à área da saúde. E como é que tenho a minha clínica aqui no Porto, trabalho também em vários lares, faço domicílios, o que não é muito saudável para as nossas costas, não é? E, eh, e o que é que acontece? Como é que eu conheci também como é que eu conheci o X39? Isto foi muito engraçado. Foi em outubro de 2023, através de um amigo que já conhecíamos, o Manuel Martins, que vocês também conhecem muito bem. O Manuel Martins veio ter connosco e contou-nos a história dele, partilhou-nos o que é que estava a fazer e, eh, e decidimos logo começar a experimentar. Eu vou-te dizer que, sendo da área da saúde muito cética, de todo, não acreditei nada, nada Oh, mesmo. Isabel, já somos dois, porque eu também sou da área da saúde e já agora também faço domicílios e graças a Deus que tenho o X39, porque antes do X39 os domicílios eram muito complicados porque vivo numa cidade com uma densidade populacional grande, apesar de não ser uma grande cidade, realmente tem uma grande densidade populacional e para se deslocar obrigatoriamente temos que andar em duas rodas e digamos que não era fácil exatamente antes de conhecer o X39, mas eu depois conto mais um bocadinho da minha história. Olha, já agora apresenta-nos aí esse interveniente que tens aí ao colo, que a gente ainda não conhece. Este aqui é o mais velho de todos. É o mais velho. E já Estão usa o aqui todos. X39 ou ainda não? Já usou, já Já usou. usou. Aliás, ele usa de vez em quando, porque ele é muito fraquezas da parte digestiva. E Ok. então, de vez em quando, lá tem que ir. Mas eu já vos partilho também a parte canina. Então, continuando, o que é que acontece? Isto foi muito simples. Eu desde 2020 que tinha uma anemia, que só descobri em fim de 2022, é que o médico partilhou comigo que estava com uma anemia, ou seja, a minha hemoglobina estava a 8 e o ferro estava a 20 e a ferritina a 1. Bom, bom, Eu tenho, eu tenho uma amiga médica que diz assim: como é que é possível tu estás de pé e exatamente, porque trabalhares? nem sei como é que esse oxigênio era transportado, né? Para quem entende um bocadinho de saúde, realmente percebe Sim, que a hemoglobina é estava extremamente muito mal. importante no transporte do oxigênio. Estava muito mal, mas estive a fazer ferro, as garrafinhas de ferro, durante aproximadamente um ano. Eh, Após um ano fiz análises, o médico, os valores continuavam todos normais, aqueles que eu já tinha, continuavam, não havia aumento nenhum em nada. O médico quis fazer uma série de exames, como endoscopia, colonoscopia e por aí fora, para ver se havia onde é que estava a perda sanguínea. Entretanto, também estava tudo normal. Não se descobriu até que ele disse que queria me internar para fazer ferro intravenoso, porque eram valores muito baixos mesmo. Acho, sem dúvida. E o que é que acontece? Em junho, eu disse ao médico que ia de férias. Eu não queria estar a fazer o ferro durante a época de férias, até porque aquilo, não sei se quem toma sabe que aquilo faz muito desconforto intestinal. Abdominal, intestinal. E então eu não quis levar aquilo de férias. Nisto, em setembro, quando regressei de férias, fui novamente à consulta
E ele disse-me para continuar a tomar eu não queria ser internada para tomar o ferro intravenoso, e ele disse: então vais continuar com o ferro, vamos ver como é que isto está, não sei o quê. Entretanto, foi no início de outubro que o Martins veio ter comigo, veio ter connosco e disse que estava a fazer, contou a história, e eu disse: pronto, tudo bem, eu vou experimentar. Vou experimentar. Mas eu nunca me lembrei da minha anemia. Acredita, Rui, nunca me lembrei, apesar de a ter, não me estava a lembrar que isto pudesse fazer alguma coisa. Sim, E tu estava começaste mais com focada. outro objetivo, certo? Eu Era comecei a mais por usar por causa causa das dores de das costas, dores de costas, exatamente. por causa da profissão, porque como os lares eu trabalho sempre muito inclinada, muito dobrada para trabalhar, mesmo nos domicílios e tudo às vezes a gente tem que se adaptar ao ambiente que tem, que tu sabes perfeitamente como é, não temos as condições que temos em clínica. E, hum, e foi mais por causa disso, as dores de costas. Eu comecei a usar o X39 na zona da lombar, que era onde eu sentia sempre mais, que eu quando me levantava após o tratamento parecia uma velhinha de 80 anos a tentar pôr as costas direitas assim aos bocadinhos. Entretanto, 4 dias, 5 dias depois, eu estou a fazer um domicílio, estou no lar e levanto-me como se nada fosse. E eu disse assim: espera, que eu nem me lembrava. Espera, eu comentei em casa e disse: olha, eu parecia uma criança a pôr-me de pé, eu não precisei de fazer aquilo. Esperei, que está quase a pôr-me de pé. Foi muito, foi. Vamos lá ver se isto é milagre, aconteceu aqui qualquer coisa, o que é que se passa? Entretanto, continuei a usar e comentei com o Filipe e disse assim: olha, já que isto está-me a fazer bem para as costas, e eu não vou tomar o ferro. Vou dizer ao médico que estou a tomar o ferro, mas não o vou tomar. E vou esperar 3 a 6 meses, porque o protocolado para o uso do X39 é usar entre 3 a 6 meses para vermos resultados. Então esperei os 3 meses e fiz análises em janeiro, outubro a janeiro. O que é que aconteceu em janeiro? Em janeiro, eu até tenho-os aqui. Estão aqui, os papeizinhos. Em janeiro, o que é que aconteceu? E eu estava com o ferro a 20, está aqui, onde é que está? Dia 8 de janeiro. Eu tinha, na altura que comecei o ferro a 20, e em janeiro o ferro subiu para 59. Uau! E e a ferritina subiu de 1 para 2. Isto só de outubro até janeiro. A hemoglobina subiu de 8 para 12,2. Uau! Pronto, eu fiquei toda contente, não é? Fiquei toda Imagino. contente. Comecei a partilhar cá em casa, porque eu não disse nada a ninguém. Comecei a partilhar cá em casa e a minha mãe, só depois de ver as análises, é que também quis experimentar, com resultados depois na parte da anca e de uma perna, porque ela andava muito. Queria andar e não conseguia, tinha que estar sempre a parar para descansar. Quis experimentar, sentiu-se bem e até hoje também o usa. Entretanto, resumindo, resumindo não, continuando a minha história, continuei a usar o X39. Quando faço análises novamente em outubro, isto um ano depois, como vocês veem, às vezes as coisas não são logo como a gente quer, não é? Claro. A Em tecnologia outubro, não é um medicamento, e é preciso perceber, exatamente, tal qual como exatamente, diz no vídeo de introdução, vai reativar sistemas próprios de autocura do nosso organismo. Portanto, vai procurar o equilíbrio do corpo, vai estimular as células estaminais. Portanto, é uma coisa de regeneração, e regeneração é o tempo. exatamente. Entretanto, em outubro, eu volto a fazer as análises, um ano depois praticamente do uso, e vejo o quê? Vejo que o meu ferro subiu para, deixa-me só ver aqui os valores para não vos induzir em erro. O meu ferro subiu para 146, ele estava em 20, não é? vinte, Isto não cinquenta e começa. nove, 146. Exatamente. A minha hemoglobina subiu para. Espera aí que os papéis misturaram-se todos. 14,1, Normal, hemoglobina certo? normal, para uma mulher, muito bom, E a ferritina está com 7, estava com 7. muito Ou bom. seja, de 1 foi para 7. Ou seja, estes valores estão sempre a aumentar.
pelo menos até à estabilização. A Sim. ferritina ainda não A estava nesta ferritina altura, ainda vai aumentar. ainda não estava nos valores normais, que é o 10, mas passou de 1 para 7, não é? Exato, isso é Ou enorme. seja, é uma diferença muito grande e o ferro também passou de 20 para 146, não é? Sem toma nenhuma. Entretanto, o que é que aconteceu também em junho de 2024? Eu estava com uma. Que isto depois a gente vai percebendo o nosso corpo e vai-se apercebendo que tinha outras coisas, não é? Que depois vai vendo. O que é que acontece? Eu estava sem fazer exercício físico já há coisa de 3 anos por causa de uma subluxação de menisco. E em junho de 2024, em junho de 2024, 6 meses depois do uso, o que é que aconteceu? Eu magoei-me em clínica, na cadeira de podologia, aquilo tem lá um ferro. E o que é que acontece? Eu espetei o ferro no joelho. E foi precisamente no sítio do menisco, foi precisamente no joelho esquerdo, na zona interna, onde tinha feito o exame da subluxação do menisco. Tive um dia um dia depois tive que ir à urgência porque eu não conseguia andar, não conseguia pousar a perna no chão. Aliás, até tivemos aqui uma reunião em casa depois e as pessoas nem conseguiam, eu não conseguia estar de pé para falar com as pessoas. E fui à urgência e pedi ao médico para me fazer uma ecografia, porque eu também tenho aqui as análises, o antes e o depois. Pedi ao médico para me fazer uma ecografia do joelho, realmente aparece lá uma lesão no tendão de 5 milímetros, um buraco de 5 milímetros. Nada pelo E ele, ferro, sim, claro. sim, ele disse que eu ia estar uns tempos sem poder pousar o pé e não sei o que, não sei o que mais. Entretanto, pedi à médica radiologista para ver como é que estava também, porque ela tinha lá no computador o exame anterior que eu tinha feito e pedi-lhe para ela ver como é que estava o meu menisco. Quando ela me diz que não tem lá nada de subluxação de menisco, não aparece nada. Ou Incrível. seja, ela até ficou admirada e perguntou-me o que é que eu andei a fazer. E o médico também depois, porque não é normal uma subluxação de menisco regenerar assim. Claro. Ele até comentou comigo que era só, muitas vezes, só por cirurgia que se conseguia tratar uma subluxação de menisco. Isto foi os meus casos, assim, pessoalmente. Pessoalmente foi isso. Começou com as dores das costas. Das dores das costas percebi que estava-me a equilibrar a parte do ferro da anemia também. E depois a subluxação do menisco, que também agora faço exercício físico quase todos os dias, não há problema nenhum em relação a isso. Mas Claro. em relação, Isabel, em relação a essa situação de todos os equilíbrios que aconteceram, como no caso do ferro, tudo isso, o que é que o médico falou em relação a isso? Houve alguma situação que o médico comentou alguma coisa por ver esses resultados? É assim, eu fui há coisa de 2 ou 3 meses, voltei à médica, família que mudou entretanto, era a médica que lá estava, e ela disse-me: Isabel, os valores estão todos normais, as suas análises estão todas normais, eh, fez o ferro. E eu disse assim: não. E disse-lhe: já lhe mostro qual foi a minha medicação. Entretanto, tirei da carteira o meu envelopezinho de X39, que aquilo é a minha medicina, anda sempre comigo. É como os medicamentos. E pus em cima da mesa dela, assim, em frente ao computador. E disse: doutora, está aqui o meu medicamento. E diz ela: Ah, por acaso eu já andei a pesquisar um bocadinho, porque há muita gente que me fala disso. Mas, percebes? Há sempre um mas, há sempre aquele Mas, mas. claro. Claro, Márcia, Mas, há sempre o mas porquê? Porque nós, profissionais de saúde, não fomos formados nessa área e exatamente. somos extremamente céticos porque nós estamos muito focalizados sobre a parte de medicamentos, principalmente. Eu sou enfermeiro há 36 anos e realmente eu também fui muito cético e também olhei para isto com desconfiança porque é uma tecnologia completamente nova que se calhar era mais conhecida e era mais aceito, por exemplo, se nós recuarmos 100 anos do que atualmente. Porquê? Porque a medicina mudou. A medicina mudou porque ainda nos inícios do século XX, por exemplo, havia ainda hospitais
que tratavam, por exemplo, a tuberculose com o sol. Os hospitais tinham varandas onde vinham colocar os doentes a apanhar o sol. Porquê? Porque sabiam que a tuberculose só precisava de sol para a curar. As pessoas, para terem vitamina D, para fixarem o cálcio, só precisam de apanhar sol. Mas isto foi antes realmente da medicina se virar completamente para os medicamentos. Hoje, ninguém diz à pessoa para apanhar sol para ficar com vitamina D. O que é que lhe dizem? Tem aqui uns comprimidinhos com cálcio e vitamina D, que por acaso não fazem porcaria nenhuma, mas pronto, mas é mais um produto químico. E pronto, e as pessoas andam realmente nisto e nós, até despertarmos, nós profissionais de saúde, às vezes precisamos levar umas chapadas valentes. E para mim, a Lifeway foi realmente uma chapada enorme, porque de repente comecei a perceber que eu não sabia coisa nenhuma e que tudo aquilo que eu dava como certo, afinal era incerto. E Ó, tudo Rui, aquilo que eu... E, Diz, Márcio. em relação a essa situação que estavas a falar, por causa de não saberes nada em relação a esta situação, em relação àquilo que é o X39, também nós temos muitas pessoas em casa que nos estão a ouvir falar, que estão a ouvir também os resultados da Isabel, mas que também não sabem o que é que nós estamos a falar, não sabem o que é que nós temos em mãos. Podias dar assim uma breve explicação realmente desta magnífica tecnologia da qual nós estamos a falar? Todo o gosto, Márcio. Olha, é assim, então trata-se realmente de um pequeno patch. Eu por acaso já tirei o meu. Eu Tu tenho aqui o meu. tens aí o teu. Mostra aí o teu. Vou tirar o Eu meu, tenho ainda o não seu O tirei. meu que eu meti eram 6 da manhã, portanto Ora, já o aqui tirei. está. Então, para Porque se todos usa vocês que durante querem 12 horas. ver, o que o Rui vai Portanto, falar é aquilo que está nas minhas mãos, ok? É é uma isto. tecnologia que se usa durante 12 horas, durante o período ativo do dia. Portanto, se a pessoa trabalha durante o dia, está ativa durante o dia, vai usá-lo durante 12 horas durante o dia. Se trabalha durante a noite, vai colocá-lo ao fim da tarde e tira-lo no outro dia de manhã, 12 horas depois. E basicamente aquilo que o Márcio mostrou tem ali um núcleo esbranquiçado no meio, que são nanocristais orgânicos. Ou seja, não é um produto químico, é uma fórmula que está patenteada para 20 anos, foi patenteada em 2020 até 2040, ninguém a poderá copiar, e na realidade são nanocristais. Os cristais, como definição, têm realmente a capacidade de transformar a luz. Então, o que este cristal faz é uma fototerapia sem usar uma fonte de luz externa. Utiliza a nossa própria luz do corpo. Portanto, nós temos, toda a gente emana uma radiação infravermelha, que não se vê, mas sente-se porque a nossa pele está quente, exatamente porque as células, ao funcionarem, libertam radiação infravermelha, e estes nanocristais vão refletir essa luz, vão devolvê-la ao corpo com uma frequência ligeiramente modificada, e isso vai ativar uma substância que existe no nosso corpo, que se chama um peptídeo de cobre, que está muito abundante quando somos jovens, mas que a pouco e pouco vai decaindo com a idade. Acontece que este peptídeo, entre muitas ações da idade, contra a idade que ele tem, por exemplo, é anti-inflamatório, melhora o sono, aumenta o sistema imunitário, será, ele faz mais de 20 funções diferentes, mas uma das coisas que faz é que ele ativa as células estaminais. As nossas células estaminais próprias, ou seja, não aquelas células que muitas vezes as pessoas ouviram falar que estão no cordão umbilical. Claro que essas são as células estaminais primitivas, mas nós também temos células estaminais que estão connosco a vida toda. E a prova que elas existem é que, por exemplo, as células estaminais são células indiferenciadas que têm como função regenerar os nossos tecidos. E para mim o exemplo mais concreto da ação dessas células é, por exemplo, uma ferida que cicatriza, exatamente porque as células que ficaram destruídas vão ser substituídas por células novas, que são as células estaminais, ou então, por exemplo, uma fratura que consolida graças ao trabalho dessas células estaminais. Acontece que, exatamente porque esta substância, o tal peptídeo de cobre, diminui com a idade, também diminui a atividade das células estaminais. E por isso é que envelhecemos, portanto, a pouco e pouco perdemos massa muscular, perdemos massa óssea, vêm arrugas, temos mais dores, acontece que o nosso sistema imunitário fica mais fraco. E reparem só numa coisa, a regeneração. Toda a gente sabe que uma fratura numa pessoa adulta vai demorar muito mais tempo a consolidar, mas muito mais tempo mesmo, e eu posso dizer porque tenho 25 anos de bloco operatório em ortopedia, portanto sei realmente do que estou a falar, em relação, por exemplo, a uma criança ou a um jovem que consolida em 2 tempos, ok? Portanto, para terem a noção realmente do que este produto, este dispositivo de bem-estar faz, é que ele vai reativar em nós sistemas que nós tínhamos quando éramos mais novos,
fomos perdendo com a idade e que finalmente não é algo completamente perdido, porque nós podemos reativá-lo utilizando exatamente o X39. Foi aquilo que a Isabel fez, aquilo que eu fiz, aquilo que tu fizeste, a tua esposa, a minha, o Filipe, que é o esposo da Isabel. Portanto, todos nós começámos realmente a usar. E a partir do momento que começámos a sentir resultados, e os meus resultados, e certamente os da Isabel também, foram tão impactantes que eu não poderia ficar calado como profissional de saúde que sou, e a Isabel igual, ela sente realmente que nós temos uma responsabilidade acrescida como profissionais de saúde. Claro que não é preciso ser profissional de saúde para partilhar, se calhar até somos daqueles que temos mais dificuldade em partilhar exatamente devido a alguns preconceitos, não é? Mas a realidade é que nós não podemos ficar calados porque nós fomos para a saúde. Porquê? Porque temos algo que é querer ajudar o próximo. Então não poderia de maneira nenhuma ficar calado, e tenho a certeza. Isabel, conta lá como é que passaste depois a essa fase de dizer assim, não, eu tenho que partilhar isto, eu não me posso calar. Então, isto foi, como eu te disse, depois dos resultados, comecei a ganhar, assim, entre aspas, aquela confiança com o produto. Realmente o ceticismo foi posto de lado, porque funcionou, e comecei a partilhar com muita gente. Tenho vários casos que são mesmo fantásticos com o produto. Em clínica, eu partilho com os pacientes que chegam lá, que se queixam disto ou queixam daquilo, porque nós somos muitas vezes psicólogos também daquelas pessoas, não é? Porque elas vão para lá falar dos problemas delas e muitas vezes estão em consulta ali 30, 40 minutos, as pessoas só precisam é de falar. Oh, E em Isabel, eu costumo conversa, dizer que somos psicólogos, somos padres, somos tudo. advogados, somos tudo. Exatamente. E então as pessoas vão partilhando, vão falando, e eu também vou falando aquilo que tenho estado a usar, os resultados que teve comigo, e as pessoas querem experimentar, e tenho tido resultados muito bons em clínica, por exemplo, direcionado mais para a área da podologia. Eu tenho resultados em fasciites plantares, tenho resultados em esporão de calcânio também. Tenho resultados que já experimentei em aquelas infecções na unha nos panaríceos também, parte da infecção. E estou agora a usar também, ainda não tenho esses resultados, nas micoses unguiais, nas onicomicoses. Estou à espera aí de um resultado, depois partilho com vocês. Posso dizer que a minha esposa tinha exatamente uma micose dessa e desapareceu. Foi? Pronto, já tenho o resultado ainda. Pronto, entretanto, vou partilhando. Não, hoje em dia, para mim, a partilha é aquela coisa natural, anda connosco o produto na carteira, a gente está sempre a falar disso, vivo X39, é tudo X39. E um dos casos mais gritantes que eu tenho é uma senhora. Nós ainda este fim de semana viemos da Madeira e fomos lá fazer uma apresentação. E um dos casos mais gritantes que eu tenho na Madeira é uma senhora com fibromialgia que estava a fazer tramadol de 6 em 6 horas. Ela não conseguia estar, ela estava completamente de rastos. Tem a nossa idade, 46 anos, parecia uma velhota de 70 quando a conheci. E neste momento ela está a fazer o X39, já vai fazer quase um ano. E 6 meses depois do uso, o enfermeiro, que foi também o enfermeiro que recomendou esta senhora, disse: Eu já não conhecia esta senhora assim há mais de 30 anos que a conheço. Porque ela estava bonita, ela estava luminosa, ela estava. Uma pessoa sem dores é outra pessoa, não é? Vocês sabem perfeitamente. Tem vida. Uma pessoa com dores está completamente ali, cabisbaixa, com ar de sofrimento. Não, ela estava alegre, estava feliz, estava muito bem, a senhora. E este fim de semana também tive outro caso de uma amiga que partilhou comigo, que quando começou a usar estava com um nódulo no peito direito e dois no peito esquerdo. Fez agora também análises há pouco tempo e os nódulos regrediram no peito esquerdo também. Por isso, são casos assim mais, não aquelas dores localizadas que a gente põe aqui e acolá e a pessoa sente logo os benefícios e sente logo o alívio das dores, mas são aqueles casos que com o uso continuado temos resultados fantásticos com ele, não é? E nós temos, como estavas a falar, agora por causa em relação à situação das dores, né? Nós temos essa situação connosco mesmo. O Rui, por exemplo, foram anos também
O Rui ainda sofreu muito mais anos do que a minha esposa, mas mesmo assim a minha esposa ainda foram 8 anos de muitos bloqueios, muitas dores, momentos em que ela perdia a força na perna, e a gente sabe que nós que estamos de fora, nós já conseguimos, entre aspas, sentir um pouco aquela dor. Imaginemos quem a tem, não é? Por Exatamente. exemplo, foram mais de 25. E por acaso, ainda há pouquinho, eu estava a falar com uma doente que me conhece já há algum tempo. Aliás, também pertence à LifeWave, porque fui eu também que a coloquei. Teve resultados fantásticos também. E estava-lhe a fazer um tratamento com vitamina B, que ela começou a fazer há algum tempo. E ela dizia: eu não tinha coragem de fazer, de picar as pessoas. E eu assim: mas isto picar não custa nada. Nos outros, a nós, às vezes custa um bocadinho, mas a verdade é que eu fiz muitas vezes tratamentos sérios completas de injeções para os meus bloqueios que fazia a mim mesmo. Eu fazia injeções intramusculares na nádega diretamente. E posso dizer que é preciso estar num desespero total de dores para realmente ser levado a fazer injeções a si próprio, que é horrível. Horrível. E eu sei bem realmente aquilo que passei. E pronto, e claro que daí eu também me passei a partilhar. A Isabel, realmente a Isabel e o Filipe são incríveis a partilhar e isso vê-se nos resultados que eles têm. E os resultados, eu posso dizer, por exemplo, que eu conheci a Isabel, porque nós já vamos falar aqui também da parte financeira, mas uma das coisas que a companhia é exímia é reconhecer-nos pelo trabalho da partilha, de mudarmos a vida de pessoas. E isso vê-se, por exemplo, no que eles nos reconhecem, dando-nos a possibilidade de nos qualificarmos para férias. E a Isabel eu conhecia exatamente numas férias em Marrakech. Não foi, É Isabel? verdade, é verdade, é verdade. Foi Então, a primeira vez isto que nos conhecemos. mesmo, quando nós temos esta possibilidade de partilhar e ter os resultados, ainda somos recompensados, tanto financeiramente como com férias, então para mim é o ouro, a cereja no topo do bolo, não é? Porque é fantástico, eu adoro viajar. E posso te dizer, Rui, eu nunca viajei tanto como estes últimos 2 anos, desde outubro de 2023. Nós, quando começamos com a LifeWave, estava a decorrer uma viagem de incentivo que nem sabia como fazer, não é? Nem sequer lá cheguei. Mas como é que isto fez o clique? Como é que eu fiz o clique? Foi em abril de 2024. Eu acho que tu também lá estiveste, não tenho a certeza, mas corrijo. Na convenção da LifeWave. Oh, Tive. foi, Em também lá Lisboa. estiveste. Em Lisboa. Certo. Em abril de 2024, no final de abril de 2024, quando eles anunciaram a viagem a Marrakech. E eu levantei-me e disse: eu vou lá estar. Corta Eu dor de vou lá. barriga. Foi aquilo que fez o meu clique. Foi essa. Eu tenho esse timing mesmo, que foi a partir daí que fez o clique comigo, a parte da partilha e a parte do negócio, a bem dizer. E a partir daí viajamos, porque posso-te dizer que nesse ano, além de termos ganho a viagem a Marrakech, fomos fazer também o cruzeiro dos 20 anos da LifeWave, em agosto, onde pude estar também com o Dr. David Schmidt e com o corporativo todo da empresa. Depois disso foi a viagem a Dubrovnik. Sim. Onde Não, depois, estiver. antes do Dubrovnik ainda conseguimos ir ao Dubai, ter Uhum. com o Paulo e com a Liliana. Fomos a Dubrovnik, fomos Dubrovnik a. estivemos juntos também, andámos lá a passear Aonde? Em em Dubrovnik Dubrovnik. também. Em Vocês Dubrovnik. também foram a Dubrovnik, sim. Ainda Entretanto, andámos lá a conhecer ali uns locais maravilhosos, lá na costa, foi espetacular. exatamente. E, e agora estamos para. Fomos a. Foi Marrakech, Dubai, Dubrovnik e E agora agora vamos a. Bahamas. E agora daqui a 15 dias já estamos de malas e bagagens nas Bahamas também. Fantástico, fantástico. Exatamente. Olha, para que as pessoas lá em casa percebam, porque às vezes podem dizer, mas estamos aqui a falar de um produto de bem-estar e de repente há aqui férias e afinal eles ganham dinheiro, mas espera lá, mas o que é isto? Bom, é preciso realmente explicar que o sistema pelo qual o Dr. David Schmidt se interessou e decidiu
fazer a partilha deste produto, que ele poderia ter eventualmente comercializado em lojas, em lojas de produtos naturais ou em farmácias ou algo do género. O que ele realmente percebeu é que o dinheiro que iria gastar em publicidade poderia realmente distribuí-lo pelas pessoas que fizessem a partilha dos seus próprios resultados a familiares, amigos, conhecidos, etc. E que finalmente seria baseado nos próprios resultados que as pessoas iriam ficar, no fundo, convencidas, em vez de terem que passar por uma publicidade que muitas vezes a gente sabe que normalmente os produtos que fazem publicidade é porque não têm grande qualidade, a maior parte das vezes, e por isso têm que fazer muita publicidade para entrar no ouvido da pessoa. E ele realmente teve esta inteligência, primeiro, de fazer o registro deste produto, deste dispositivo, como dispositivo de bem-estar e não um dispositivo de saúde, para que ele pudesse ser venda livre e porque nada, como nada entra no sangue, não é invasivo, pode realmente ser recomendado por qualquer pessoa e depois distribuir então os lucros da empresa, que só para as pessoas terem uma ideia, há empresas que gastam mais de 70% do preço do produto final vai para a publicidade. Portanto, nós estamos realmente a pagar um produto. Eu estou-me a lembrar, por exemplo, um simples shampoo, que quando a gente olha para o rótulo, logo o primeiro ingrediente é a água. Pagamos a água extremamente caro, porque realmente só a publicidade que eles têm que fazer, 70% daquele produto foi para a publicidade. Ok? Portanto, aqui realmente quem distribui produtos nesta forma, que é o chamado network marketing, tem que ter um produto de extrema qualidade e dar então a possibilidade às pessoas que o usam não só o recomendar, como lhes dá formação para que elas possam saber como acompanhar as pessoas, levá-las a ter bons resultados, ajudá-las a formar a sua equipa. E penso que foi isto, Isabel, que também vieste encontrar aqui, foi uma comunidade de ajuda, portanto, uma comunidade que forma as pessoas. Exatamente, foi mesmo assim. Porque assim, como tu disseste, Rui, nós hoje em dia também, o modelo de distribuição é perfeito. Isto porquê? Porque nós hoje em dia nós partilhamos tudo, se nós formos a ver, não é? Nós partilhamos restaurantes, nós partilhamos coisas que gostamos, lojas que gostamos, partilhamos tudo. Mas essa partilha, nós não somos recompensados com isso. Era bom se nós recomendássemos ali o restaurante e o senhor do restaurante nos desse uma porcentagem daquilo que o nosso amigo vai lá gastar, não é? Mas não. E aqui temos esse benefício. Nós partilhamos um produto que usamos, que estamos satisfeitos com ele, que temos resultados. E com essa partilha, a LifeWave o que é que faz? Faz com que nós sejamos recompensados por essa partilha, porque estamos a ajudar o outro. Depois a outra pessoa, se quiser fazer o mesmo que nós faz, se não quiser só, usa só o produto e está tudo bem. Isso. E nós estamos a falar, agora falamos da parte da partilha dos ganhos, estamos a falar também de algo que vai passar de geração em geração, né? Eu, por exemplo, no meu caso, falo por mim, neste momento não tenho filhos, mas para quem tem filhos, estamos a falar que está a ser criado um legado, algo que fica depois até para os filhos, porque é algo fantástico que a LifeWave tem e que, podemos dizer, nesta área, no network marketing, temos muito esse benefício de podermos criar algo que vai ficar para os nossos. Ou seja, tudo aquilo que nós estamos a fazer neste momento não é só o nosso próprio benefício. Então nós estamos a tirar esse benefício agora, mas estamos a construir algo que vai ajudar também, de todos aqueles que têm filhos, para o futuro até dos próprios filhos. Exatamente, Márcio. Eu gosto muito de falar na magia do network marketing porque realmente é mágico, porque muitas vezes as pessoas pensam assim, mas eu não vou conseguir falar com muita gente, e porquê? Porque elas têm ainda aquela ideia do mais tradicional que existe, que é trocar o tempo por dinheiro. Ou seja, eu vou vender, entre aspas, porque na realidade eu costumo dizer aqui na LifeWave nós acima de tudo somos educadores, não somos vendedores, somos educadores, porque realmente o que nos compete é acima de tudo mudar um paradigma, não só em relação a este dispositivo que faz realmente maravilhas, como também depois em relação ao método de distribuição, mas acima de tudo esta magia, porque a Isabel falavas há pouquinho no caso do restaurante, mas por exemplo também podemos falar no caso de um cinema. Vocês já repararam que praticamente cada filme só faz a campanha, digamos assim, só alguns dias no início, só para saber que foi lançado e que depois não tem que se preocupar mais. Porquê? Porque as pessoas vão se encarregar de fazer a coisa. Só que a pessoa, se a gente lhe perguntar, olha, quantas pessoas achas
que influenciaste para ir ao cinema? A pessoa vai dizer assim, oh, se calhar para aí uma dezena, só falei com 10. E muitas vezes as pessoas têm esta ideia que é só aquelas 10 com que falaram. Só que se nós pensarmos que cada uma das 10 gostou tanto do filme como elas próprias e que falaram com 10, na segunda geração já estão 100 pessoas. Se cada uma das 100 pessoas fizer exatamente o mesmo, na terceira geração já estão 1000. Então, só porque uma pessoa foi um dia ao cinema, 1110 pessoas até à terceira geração foram ao cinema. Agora reparem, esta é a magia do network marketing. E o network marketing não tem nada a ver com pirâmide, é a construção de uma rede. Porquê? Porque qualquer pessoa pode ganhar, por exemplo, até à terceira geração, mas temos que pensar sempre que quanto maior é a sua terceira geração, mais ele poderá ganhar. Ou seja, ele pode ganhar muito mais do que a pessoa que o trouxe, porque a terceira geração dele é a quarta da pessoa que o trouxe. E a pessoa já não vai. E agora, por acaso, estavas a falar com a situação também da pirâmide. E às vezes é assim, claro que existem vários tipos de trabalhos, vários tipos de projetos, e que as pessoas muitas vezes também elas ficam um bocadinho reticentes do que é que devem ou não fazer, mas se nós formos a ver no geral, nós estamos aqui a falar, como tu falaste, um sistema de rede, mas se nós formos a ver no geral, na nossa vida, no geral, existe o sistema pirâmide. Falando no sistema pirâmide dentro das empresas. Porque existe sempre, no caso, o patrão que está no topo, né? No caso, existe sempre o patrão, existe sempre os outros que são o diretor, o subdiretor e por aí vai, até chegar, por exemplo, aos trabalhadores que estão lá, sei lá, nas máquinas a trabalhar, os senhores estão lá, as mulheres das limpezas, não sei o quê. Então, nós se olharmos para o geral, é que as pessoas começaram a colocar na mente deles o sistema pirâmide, e começaram a ficar bloqueadas e agora tudo para elas é um sistema pirâmide. Mas nós temos que reparar e temos que ver, colocar em cima da mesa qual é o projeto, o que é que esse projeto faz, como tu acabaste de falar, quais são os benefícios e como é que ele funciona. E não olharmos para todos os projetos só porque dizemos que, no caso, falando agora do network marketing, só por dizermos que estamos a falar de network marketing, estamos a falar de um sistema pirâmide onde eu vou trabalhar e alguém vai me tirar algo. Aqui a única coisa que é tirado à pessoa que usa o X39 é muitas são vezes... as dores, são as maleitas. Olha, mas nós temos um exemplo de todos os dias, que é o nosso sistema político, que é uma pirâmide, não é? Temos Exatamente. o exemplo que eu acho que é realmente mais gritante de uma pirâmide é o nosso sistema de reformas, que nós estamos hoje a cotizar para pessoas que vão ganhar lá em cima, pessoas que trabalharam e que vão ter as reformas delas graças àquilo que nós estamos a fazer. Aí sim, não é? Aí é uma pirâmide. Mas realmente as pessoas têm uma ideia acerca do network marketing que é muitas vezes por desconhecimento, mas não só. E eu vou-vos dizer aqui um segredo, fica aqui entre nós, que ninguém nos está a ouvir. O network marketing começou a ser descredibilizado, e atenção, o network marketing tem mais de 150 anos, mas em certa altura houve realmente uma facção da sociedade que quis descredibilizar o network marketing por uma razão muito simples. Não interessa ao grande patronato. Porque imagina que toda a gente percebia que podia ser dono da sua própria vida. Onde é que eles iam buscar trabalhadores? Portanto, isto é preciso que as pessoas realmente, de repente, acordem, que tenham um despertador lá dentro e que percebam de onde é que vem esta descredibilização que por vezes acontece em relação ao network marketing. O network marketing, neste momento, movimenta mais de 200 mil milhões de euros por ano. Portanto, é uma coisa enorme e é o maior formador de gente independente, financeiramente independente, no mundo. Porque ninguém, no trabalho normal, consegue ser financeiramente independente. Os únicos sonhos que as pessoas vão realizar no trabalho tradicional são os sonhos do seu patrão. Eu, por exemplo, sou patrão de mim próprio, mas depende muito do meu tempo. Eu, se trabalhar, ganho. Se deixar de trabalhar, deixo de ganhar. No network marketing há pequenas percentagens que vão ser construídas e, como dizia Jean-Paul Getty, prefiro ganhar 1% de 100 pessoas do que 100% do meu próprio esforço. Não, e agora estamos a falar também, Rui, estamos a falar agora em relação a isso, que dentro da LifeWave, para as pessoas principalmente que estão a iniciar agora, estamos com um plano fantástico. Somos das únicas empresas com 9 formas de ganho, que é algo fantástico.
que nós ganhamos, podemos dizer, às vezes são pequenas percentagens, mas temos ali alguém que comprou algum produto, já estamos a ganhar algum dinheiro com ele, alguém que entrou na nossa loja, comprou, nós estamos a ganhar. Então estamos a falar de que a partilha que nós estamos a fazer para levar saúde e bem-estar às pessoas nos dá algum ganho. Em que há pessoas que, por exemplo, nós neste caso, todos nós temos o nosso trabalho, seja por conta própria, seja para o patrão, mas temos já muitas pessoas que estão dentro da LifeWave que trabalham simplesmente com a empresa, não têm mais outra fonte de rendimento a não ser a empresa. Mas, é assim, a pessoa às vezes fica naquela, não sei o que é que devo fazer. Se a pessoa quiser simplesmente ter a LifeWave como utilizar o X39, como está aqui na minha mão, novamente eu mostro a todos vocês, é este pequeno adesivo. Se quiserem usar o X39 simplesmente, podem entrar na empresa para usar o X39 e se quiserem ter apenas um rendimento extra, vocês continuam a ter o vosso trabalho atual, como nós temos, e têm o vosso rendimento extra, nada vos impede. E é algo fantástico nesta empresa que eu gostei desde do primeiro dia, é que o investimento é irrisório, pessoal. É menos de 30 euros para vocês terem o mesmo que nós temos. Uma loja online em que vocês podem comprar qualquer adesivo. Nós não temos só o X39, o X39 é o mais completo, mas nós temos vários adesivos que complementam também o X39, porque ajudam em várias situações, e vocês podem comprar ao preço que nós compramos, e se quiserem partilhar, podem ganhar um rendimento extra. É algo tão simples. Se não quiserem, ninguém vos obriga. Ainda por cima. Mas isto só para desmistificar e para terminarmos, não é o caso, mas imagina, por exemplo, que a Isabel era uma pessoa que tinha sido convidada por mim. Às vezes as pessoas pensam assim, pois, tu queres é que eu compre que é para tu ganhares. Agora imagina, a Isabel registou-se na companhia por mim. Eu vou ganhar, vamos imaginar aqui 5% das compras da Isabel. Ou seja, para que eu ganhasse 5 euros com a Isabel tinha que ganhar 100. Ou seja, para ganhar 50 euros ela tinha que ganhar 1000. O que é que eu queria? Queria ter muitas Isabéis a ganhar 1000. Porquê? Porque faria muitos 50. Portanto, isto é a base. É o trabalhinho de formiguinha. Construir uma grande rede e essa rede realmente acaba por acontecer de uma forma natural, porque como vimos há bocadinho no cinema, e nós estamos com um crescimento exponencial a acontecer neste momento na empresa e este é o momento para entrar. As pessoas que estão aqui como convidadas, que estão a ver em direto ou que vão ver depois o vídeo mais tarde, a live mais tarde, não deixem de contactar a pessoa que vos convidou e perguntem como é que poderiam realmente fazer para ter também um rendimentozinho extra, porque todos nós começamos também assim, fazendo o bem e sendo recompensados por isso. Isabel, gostei imenso deste nosso bocadinho. Não sei se queres concluir com mais alguma coisa. Gostava que desse uma última palavrinha. Temos que dizer que também neste momento que a LifeWave também é o número 1 das empresas de marketing de rede. Também. Exatamente. E das melhores para se trabalhar a partir de casa. Neste momento é o número 1, está no ranking do número 1, do Business for Home. Sim. E com um produto único, patenteado, exclusivo, até 2040, um produto Exatamente. Que mais ninguém tem, que a única coisa mais próxima, eventualmente, seriam tratamentos com a base de células terminais, que não são feitos em todo lado, mas, por exemplo, aqui na Suíça, aqui ao lado, se quem tiver 20 mil euros por tratamento, pode lá ir fazer. Com poucos resultados, ainda por cima. E ainda precisamos falar que esses 20 mil euros, quantos meses de X39 dariam, não é? Exatamente. Exatamente. Pronto, Isabel, tens mais alguma palavrinha a dirigir às pessoas que nos estão a ver? Não, quero só dizer que depois de verem este vídeo, se quiserem, podem contactar um de nós e não deixem o ceticismo de lado. Não façam como eu também, assim logo ao início. Deixem o ceticismo e experienciem, utilizem, deem tempo ao vosso corpo para os resultados aparecerem, que isso é muito importante. Não vamos querer tudo de repente. E só experienciando é que nós conseguimos dizer alguma coisa em relação ao produto. E é tudo. Rui, antes de terminar, só queria aproveitar o que a Isabel estava a falar, do tempo. Deem um tempo. E eu quero dizer isso porquê? Porque há pessoas que muitas vezes querem começar a usar o X39 e estão à espera de ter resultados numa semana, 2 semanas, 1 mês e não têm resultados e depois dizem, eu não vou usar mais porque isto não funciona. A Isabela falou tudo. Deem um tempo.
Cada organismo é um organismo, nós não vamos ter todos os resultados ao mesmo tempo. A minha esposa começou a usar um adesivo, teve logo resultados desde o primeiro adesivo. Eu só tive resultados ao final do mês e meio. Temos aqui o Rui também, que não teve logo resultados logo no primeiro adesivo. Temos pessoas que só ao final de 2 meses, 3 meses, dependendo de cada organismo, dependendo de cada situação. Agora, uma coisa é certa, é como o Dr. David Schmidt ele diz, usem durante 6 meses. Deem a oportunidade aos 6 meses, porque nesses 6 meses é quando o X39 vai nos dar tudo aquilo que é necessário. E a partir daí, aí vocês podem falar, mas deem pelo menos esse período dos 6 meses para que vocês possam ver a transformação na vossa vida, como eu vejo na minha esposa, o Rui também vê na dele, na família, e assim como a Isabel, e na família, e amigos, e as pessoas que nos rodeiam. Façam isso, deem esse tempo, e nós temos a certeza que em breve nós vamos ter vocês aqui também a dar o vosso testemunho. Forte abraço a todos. Forte abraço a todos, gostei imenso deste bocadinho. Obrigado, Isabel. Foi Obrigada realmente um eu momento pelo fantástico. convite e vemo-nos nas Bahamas, então, daqui a 15 dias. Mas Então obrigada vá. pelo convite mais